Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é uma honra muito grande partilhar a palavra do Senhor nessa manhã e uma responsabilidade também enorme, já que, quando convidado pelo nosso pastor, pelo nosso conselho, a gente fica sempre preocupado naquilo que iremos trazer à igreja. Não estou trazendo novidade nenhuma, estaremos compartilhando algo que está na palavra do Senhor e, assentado como estamos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu espero que você não durma nesses momentos, mas se dormir, eu vou pedir aos nossos diáconos que estejam com bambu, e quando você abaixar a cabeça, eles vão na sua direção, vão correr até aqui, pum, na minha cabeça, para que eu possa trazer uma mensagem que desperte, para que ninguém durma. Certa vez, alguém estava pregando, aí o diácono chama o pastor estava pregando, chamou um diácono e disse assim: acorda aquele irmão que está dormindo. Aí o diácono virou para o pastor e disse: meu amado pastor, o senhor que o fez dormir, acorda. Mas nessa manhã nós já estamos acordados, pois nós estamos vivos, e só os vivos podem glorificar ao Senhor, como diz o salmista. E nessa manhã já estamos glorificando com a nossa vida. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de João capítulo 4. João 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 30º e depois do 39º ao 42º. Por isso que nós vamos fazer essa leitura sentada. Eu estarei lendo na minha Bíblia e os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Se houver alguém sem Bíblia, por gentileza, se houver nas nossas cadeiras algumas Bíblias, você pode pegar e usar. E se não houver algum irmão que esteja com Bíblia, por favor, você que tem a Bíblia, verifique que seu irmão ao lado, visitante, está com Bíblia. Se não tiver, compartilhe com ele. Livro de João, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém o adorareis, ó Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e veja o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Versículo 39, por favor. Muitos samaritanos da cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Feche seus olhos, por favor, mais uma vez. Vamos falar com o Senhor e pedir para que Ele, de uma maneira especial, exponencial, fale com cada um aqui presente e que nós não venhamos a sair nessa manhã desta igreja, desse local, da mesma maneira que entramos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua mente, mas uma coisa eu sei: descansa no Senhor, pois Ele está aqui. Oremos. Soberano e eterno Deus, continuamos em Tua presença, e agora queremos pedir, Senhor, que Tu seja conosco, que Tu derrame a Tua unção na vida do meu irmão, da minha irmã que aqui se encontra, de cada um dos visitantes que hoje se fazem presente em Tua igreja para ouvir um pouco da Tua palavra. Por isso, esconde-me atrás da Tua cruz, para que somente o Teu nome seja engrandecido e exaltado nesse lugar. Fala conosco, Senhor, de uma maneira especial, para que nós continuemos sentindo a Tua presença e que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois é o que nós pedimos e o agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, esse é um texto muito conhecido de cada um de nós. Todos nós, quando lemos o livro de João, nos sentimos assim, próximo da palavra do Senhor, próximo do Senhor. João tem uma particularidade muito grande quando ele cria algumas das suas narrativas que temos a oportunidade de ler. O segredo de João está no crer no Senhor, crer no Salvador, crer naquele que a Bíblia aponta. É interessante notar, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer algumas considerações, e a primeira consideração é que Jesus encontrava-se na Judéia, e por ouvir um burburinho, um comentário de que ele batizava mais do que João, ele sai da Judéia, vai para a Galileia. Mas em indo da Judéia para a Galileia, ele tem que passar em uma cidade samaritana, Sicar. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos com isso, nessa manhã, que assim como Jesus foi de Judéia para a Galileia e teve que passar nessa pequena cidade chamada Sicar, ele vai passar em Irajá, em Vicente Carvalho, em Coelho Neto e, o melhor de tudo, a melhor notícia dessa manhã, aonde você mora. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não está limitado a esse templo. Ele é onipresente, onisciente. Ele conhece, Ele sabe, Ele se encontra em todos os lugares. Por isso que Ele marca o encontro com cada um de nós, quando nós estamos necessitados. Eu costumo dizer lá com os jovens, quando a gente está trabalhando, ou quando estamos compartilhando a escola bíblica dominical, que nós cearenses, nós nordestinos, usamos da expressão aperreado. Quando nós estamos aperreados, ou seja, preocupados, incomodados, vem o Senhor e diz assim: descansa, porque eu sou aquele que faz novo na minha vida e na sua vida. Aprendemos também que algumas vezes Deus não muda a situação na nossa vida, porque Deus quer mudar você, porque muitas vezes não é a situação que tem que mudar, é você que tem que mudar. Aprendemos então nesse texto que Jesus sai com os seus discípulos. Agora a segunda consideração que eu queria fazer desse texto é que esse texto nos apresenta o Senhor Jesus Cristo em suas duas naturezas. Nós temos aprendido na escola bíblica dominical, nós temos aprendido esse tempo aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, que Jesus tem duas naturezas,
abre aspas. Quando eu e meu amigo reverendo Carlos Alberto Stutt estávamos em nossa ordenação, há cerca de 20 e poucos anos atrás, estava conosco o reverendo Luiz Longini. Luiz Longini, então, estava trazendo uma palavra reflexiva naquela ocasião, na Igreja Presbiteriana de Ramos, e ele fez o seguinte comentário, que ele também era professor da escola bíblica, ele era professor do Instituto Metodista Bennett, e em determinado momento ele perguntou à classe que ele estava dando aula, quantas eram a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. E os irmãos sabem que quando a gente está no seminário, a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe, e aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Aí um mais afoito diz, 12 são a natureza do Senhor Jesus Cristo. Ele coçou a cabeça, e você? Ah, são 10, o outro 13, o outro 20, outro 24. Eu falei, meus queridos e amados irmãos, seminaristas, nós aqui nos encontramos para aprender um pouco mais, então nós vamos descobrir nesse dia de que Jesus Cristo tem duas naturezas. A primeira natureza é a natureza divina, que vem da parte de Deus. A segunda natureza é a natureza humana. Quando e todos ficaram assim, impressionados, porque achavam que era mais de duas naturezas. Então, quando Jesus Cristo tem, você com sabedoria vai lembrar dessa mensagem e vai dizer, duas, a natureza divina e a natureza humana. Agora para o texto. Aprendemos nesse texto, então, a terceira consideração, cansou, ele teve fome, ele teve sede. Isso é tão interessante que, enquanto ele para descansar nesse tanque, diz que os seus discípulos foram comprar alimento. Então, nós percebemos que Jesus é parecido conosco, parecido com você, parecido comigo, é parecido conosco. Tem sede, tem fome, descansa algumas vezes, ficou invocado, ficou aperreado, quando soube que estavam fazendo do templo um local de mercado. Mas aí aprendemos então que na natureza humana Jesus está com sede, e na natureza humana também ele tem a oportunidade de se dirigir àquela mulher. Diz o texto que aquela mulher fora tirar na hora sexta. A hora sexta era meio-dia. Imagina você, meu irmão, minha irmã, sair no dia de verão, daqui a pouco nós estaremos entrando nessa estação, e ao meio-dia, sol a pino, você na rua. Eu não sei você, mas algumas vezes, Beth fica tonta, minha esposa, eu falo, opa, vamos pela sombra. Algumas vezes eu fico cansado, a gente tem que andar pela sombra, mas tirar a água às 12 horas significa algumas outras considerações interessantes sobre essa mulher. A quarta consideração desse texto é que nenhum livro teológico e nenhum outro teólogo fala qual era o nome dessa mulher. Se alguém souber, por favor, reverendo Stutt, que é um especialista no grego, no hebraico, no aramaico, a língua do Antigo e do Novo Testamento, pode me dizer qual era o nome. Não tem. E algumas vezes eu fico aqui conjecturando por que não há o nome das mulheres, dessa mulher nessa história. Porque em algumas outras histórias há alguns nomes. Eu fico imaginando que não há o nome dessa mulher, para que quando eu e você, quando a igreja do Senhor Jesus ler o texto bíblico, vai entender que algumas vezes nós somos semelhantes àquele personagem, aquele ator ou aquela atriz que faz parte de todo um contexto histórico que João está fazendo menção. Jesus então dirige-se a essa mulher perguntando, dai-me de beber. E ela diz, olha, você não sabe que nós não podemos bater papo? Eu sou samaritano e você é judeu? E aí, quando a gente fala que eles não se davam bem, que desde o do Antigo Testamento havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Depois você pergunta ao seu professor da Escola Bíblica Dominical, Rev Stutt, nosso presbítero, que eles vão te dar assim, explicações enormes. Mas eu não queria me deter nesse momento. Eu queria deter que todos nós temos sede de algo da parte de Deus. Essa mulher tinha uma sede que só Deus para cessar essa sede. E aí começa então um diálogo, uma oportunidade de falar acerca de si, de falar daquele que nos dá a água da vida. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu e você que somos crentes, que somos bíblias, que somos convertidos, eu e você somos chamados para sairmos da igreja,
para evangelizarmos com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, para falar daquele que cura, salva, liberta e batiza com fogo e com o Espírito Santo. Porque eu e você somos aquele que não lê a Bíblia, vai ler a Bíblia através de você. Por isso que é importante que quando olharem para você, vejam em você Jesus. Olha para teu irmão ao lado, e para tua irmã ao lado, diz assim para ele: você se parece com Jesus. Olha que maravilha. Talvez alguns vão levantar, como o nosso diácono, mas eu sou muito feio. Olha, não existe feio, sabe, nem feio nem feia. Algumas vezes nós nos achamos feios e feias. Olhamos no espelho e dizemos: nossa, como eu estou feio. O melhor dessa manhã, da notícia dessa manhã, é que sentir-se feio é algo momentâneo. Porque se eu e você, escute bem, preste atenção, quando você estiver down, estiver para baixo, entristecendo, se achando feio ou feia, olhe no espelho e diga assim: eu sou a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que você é importante, que você é precioso, que você é preciosa para o Senhor. Porque diz no livro de Gênesis que de toda a criação, quando ele faz o homem e a mulher, ele diz: é muito bom. Oh, que maravilha! Mesmo sendo eu cearensezinha, cabecinha grande, eu posso olhar no espelho e dizer: eu sou imagem e semelhança desse Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ama. E essa mulher não entendia isso. Essa mulher tem outra particularidade que muitas vezes, quando a gente lê esse texto, a gente não entende. Essa mulher, ela era desconsiderada na sociedade, ela era desconsiderada pelos seus familiares, ela era desconsiderada por todos aqueles que estavam ao redor. Talvez você me pergunte: por quê, pastor Evaí? Simples, ela era uma prostituta. Porque quando Jesus diz: chama teu marido, ela diz: eu não tenho marido. E Jesus então dá um exemplo muito lindo, dizendo: verdade que você está dizendo, 5 já tiveste, e esse é o 6º, e ele não é. Então ela olha para dentro de si e diz: ele conhece o meu interior. A melhor notícia, terceira melhor notícia dessa manhã é que Deus conhece o teu interior, sabe o que se passa no seu ser, sabe as crises existenciais pelas quais você passa, e o melhor de tudo, Ele não te deixa só. Sabe por quê? Porque Ele é o Emanuel, é o Deus comigo, é o Deus contigo, é o Deus conosco. Houve uma época que nós éramos meninos, assim como o nosso diácono Sérgio, e aí havia aquela brincadeira de eu contigo, eu com ele, né, Estúdio? Brincava assim também nas ruas, nas rodas, eu com ele, eu com ela, eu por cima, eu por baixo. Isso chamava-se intimidade, e esse Deus é um Deus próximo, onde a gente pode dizer que Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus presente, é o Deus vivo, é o Deus que conhece o meu e o seu interior. E o que fazer diante disso? Bom, aprendemos então que depois de Jesus desconstruir essa mulher, ele começa dizendo: olha, eu sou Jesus, aquele que dá água, aquele que faz com que você não tenha mais sede. Qual é a sede que você está tendo? Nessa manhã eu queria dizer que o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Eu não sei qual é a luta, não sei qual é o aperreio, eu não sei quais são as crises pelas quais você está enfrentando, mas saiba que Jesus está neste lugar, Jesus está ao teu lado, mas é importante que nós o convidemos para entrar na nossa casa. Lembra do louvor? Entra na minha casa, entra na minha vida, porque quando Ele entra na nossa casa, quando Ele entra na nossa vida, quando Ele entra no nosso táxi, quando Ele entra no nosso Uber, algo novo da parte de Deus sempre vai acontecer. O que eu acho lindo nessa história é que depois desse encontro, essa mulher é uma que começa a evangelizar após o encontro com Jesus. Ela vai para os seus e diz: olha, eu encontrei um que falou tudo a meu respeito. Não será ele profeta? Os homens então ouvem aquela mulher. Vamos ser sinceros, será que alguém daria crédito para uma prostituta? Se entrar uma prostituta hoje aqui, se entrar um mendigo hoje aqui, nós vamos dar crédito para esse homem ou para essa mulher? Não sei, Deus o sabe. Mas essa mulher, ela volta para o local onde ela se encontrava e ela volta de uma maneira diferente. E eu quero finalizar a nossa palavra nessa manhã, porque, acompanhe comigo, versículo 39. Olha que coisa linda.
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus. Por quê? Em virtude do testemunho da mulher. Olha aqui para os meus lindos olhos azuis. Essa mulher, depois que tem um encontro com Jesus, eu imagino ela radiante, ela vibrante, dizendo que alguém a tocou, que alguém mudou, que alguém olhou para ela e que alguém chamou-a de especial. Por isso, meu irmão, nessa manhã, ao sairmos daqui, ou retornarmos para casa, ou irmos para a escola bíblica dominical, entenda que o Senhor vai contigo. E Ele indo conosco, nós vamos nos alegrar. Acompanhe o texto ainda, versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. E Jesus fica ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Olha aqui para mim. Primeiro foi o testemunho da mulher, que fez com que eles notassem algo diferente nela. Depois, a palavra que o Senhor Jesus estava dizendo, que começou a entrar na mente, no ouvido e no coração desses homens que lá estavam, e começaram então a se alegrar com essa palavra. E aí Jesus fica com eles. E aí eles viram para a mulher no versículo 42, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Olha que maravilha, olha que maravilha. Será que verdadeiramente nós sabemos quem é o Salvador? Nessa manhã, o nosso Senhor se encontra nessa igreja, marcando um encontro comigo e com você. E a gente pode cantar, eu sei que foi pago um alto preço, para que eu e você fôssemos um com o Senhor. E assim como essa mulher, que nós não sabemos o nome, a samaritana teve um encontro com Jesus, que nós possamos ter um encontro todo dia com Jesus. Quero finalizar dizendo, essa semana muitas pessoas ficaram impactadas com a morte do Gugu. Eu tenho acompanhado muitos sepultamentos, ido muito em velório. Mês de novembro foi o mês que eu bati o meu recorde nacional de sepultamento e velório, tanto aqui da nossa igreja, como de outros irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos. E eu descobri, através da palavra do Senhor, o que não é novidade nem para mim, nem para você, porque como algumas vezes o nosso pastor prega lá em Tiago 4, diz que a vida é como uma nuvem, passa rápido. Então, pode ser que haja alguém que morra com 1 ano, com 5 anos, com 10, com 15 ou com 60, e nós sempre vamos achar que foi rápido. Eu não sei qual é o tempo que Deus está lhe dando, mas uma coisa eu sei, hoje é o tempo para que nós possamos, na minha vida, na sua vida, na nossa casa. Quando o Senhor entrou na minha casa, eu ouvi a palavra, eu testemunhei, e hoje a palavra do Senhor está indo muito mais além. Que nessa manhã, que se encontram, possam fazer como essa mulher, convidar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, testemunhar acerca do Senhor e deixar que o Senhor faça o resto. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Passo a palavra ao nosso presbítero, agradecendo ao pastor, ao conselho, que nos honrou com essa mensagem.